Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. Estamos de volta com mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2024, vamos estudar uma nova revista da Escola Dominical, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Esta revista tem como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. São 13 lições mostrando a carreira do cristão ou a caminhada do cristão desde o novo nascimento até a sua chegada ao céu. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para participar conosco deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Matricule-se na sua classe, lá na sua congregação. Faça o propósito de frequentar todos os domingos a Escola Bíblica Dominical e nos acompanhe também aqui semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. Professor Joseone, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, meus queridos, que estão a nos escutar, professores, alunos, superintendentes, e pedir a Deus que nos ajude nesse novo trimestre. Lição muito maravilhosa, vai falar um pouco da nossa carreira, da nossa caminhada até chegar na mansão celestial. Isso mesmo, meus irmãos, serão lições bem práticas, mostrando sobre a nossa vida cristã. Na lição de hoje, a lição de número 1, é a lição que vamos estudar no dia 7 de abril de 2024, primeiro domingo de abril, que tem como título O Início da Caminhada. O texto de ouro da nossa lição de hoje se encontra em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática da nossa lição diz assim: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Professor Joseone, quais são os objetivos desta lição de hoje? Nossos objetivos, nosso primeiro ponto, nós temos explicar o sentido da caminhada com Cristo. No tópico 2, nós temos ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E nosso tópico 3 é enfatizar a importância do novo nascimento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Lembrando também que nossa palavra-chave é caminhada. Isso mesmo, meus irmãos. Muito bem, professor do Joseone. É a caminhada do crente, a caminhada do cristão, que tem início no novo nascimento e vai até o céu. O texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Como nós vamos falar bastante sobre o início da caminhada, nesta lição de hoje, vamos falar bastante a respeito do novo nascimento ou da regeneração. Então, o que é que significa isso? Como é que acontece isso? Então, é muito importante. Professor Joseone, nós, como evangélicos, e um dos distintivos dos evangélicos é pregarmos a respeito da necessidade de todas as pessoas experimentarem o novo nascimento, a necessidade de todo mundo experimentarem o milagre da regeneração. Todas as pessoas, para serem salvas, precisam experimentar, passar por esta experiência do novo nascimento, que é justamente, como diz o tópico 1 da nossa lição, o início da caminhada com Cristo. Aqui o nosso comentarista, ele fala no tópico 1.1 a respeito de dois caminhos. Professor Joseone, que caminhos são esses? Primeiro é nossa vida humana, nossa vida natural, que todos nós sabemos que nasceremos e morreremos, ou seremos arrebatados, e a vida com Cristo, né? Então, lembrando que na vida humana, quando o pecado original ele precipitou a toda a humanidade, então, no estado de culpa e rebelião, isso atingiu a todos os homens. Então, por natureza, o homem possui um coração inclinado para o mal já desde seu nascimento, como fala o salmista Davi. Então,
Lá em Gênesis capítulo 6 versículo 5 diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. E isso fez com que o Senhor, né, essa doutrina do novo nascimento, também conhecida como regeneração ou nascimento de cima, tem uma raiz profundamente no Novo Testamento e particularmente lá nesse texto que a gente leu em João capítulo 3 do 3 ao 7, onde ele fala justamente com Nicodemos a necessidade de nascermos para ver ou para vermos o reino de Deus. Já a nossa caminhada com Cristo, né, a vida com Cristo, é, eu falo em duas etapas. Uma é o ato de nascer de novo, que é um milagre que se dá a quem aceita Cristo. A partir daí a pessoa torna-se participe de uma vida de natureza divina através desse ato de regeneração que Tito fala que por obra de justiça praticada em nós, né, pela uma lavagem, nos salvou mediante essa lavagem do Espírito Santo. E, através dessa regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Já a regeneração, ela é um ato revolucionário que o pastor Cláudio de Andrade, no dicionário, ele diz que o novo nascimento significa nascer do alto, ser nascido de Deus, ser vivificado, ser renovado, e essa renovação ocorre através do Espírito Santo, e ele faz do homem uma nova criatura, e nós passamos a viver com Cristo. Deixamos a natureza caída e agora passamos a viver com Cristo. Isso mesmo, meus irmãos, Deus diretamente, ele criou, vamos dizer assim, com suas próprias mãos, o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou eles ali no jardim e deu a eles a capacidade de gerarem descendentes. E, a partir daí, todos nós, toda a humanidade descende de Adão e Eva. Então, a nossa vida humana começa na concepção, é quando o óvulo e o espermatozoide se encontram e se fundem no ventre da mulher, no ventre da nossa mãe. E assim tem existência, tem início a vida humana, é o nascimento natural, é aquilo que Jesus disse em João 3:6, o que é nascido da carne é carne. O ser humano, ele tem um início, ele tem uma existência inicial que é na concepção, que passa pelo nascimento e depois vem infância, adolescência, juventude e idade adulta. Mas a Bíblia diz que também existe um novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos a respeito deste novo nascimento, que se trata dessa vida com Cristo, a vida com Cristo. Nicodemos não estava entendendo muito o que era isso, achava que precisava voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo, mas na verdade Jesus estava falando da regeneração, do novo nascimento, de nascer do alto, uma nova vida na presença do Senhor, é uma nova vida com Cristo, é o começo de uma nova história, como disse Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Eu, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, a minha vida mudou. Então, o crente, ele tem duas datas de nascimento. A data em que ele nasceu de forma natural, conforme diz João 3:6, o que é nascido da carne é carne, mas nós também temos uma data de nascimento espiritual, da nossa vida com Cristo, conforme também diz João 3:6. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nesta nova vida, há novos propósitos, novos pensamentos e nova esperança. Tópico 1.2 na nossa lição fala dos três companheiros da nossa caminhada. Na nossa caminhada cristã, não estamos sós. Temos ao nosso lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os três companheiros da nossa caminhada. João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, crente, ele é morada do Pai e do Filho.
Paulo também disse que o crente é morada do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus está dentro de nós e também entre nós. Mateus 28:20, Jesus disse: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos ou até a consumação dos séculos. Professor Joseone, Jesus, antes de morrer e ressuscitar e voltar para o céu, Jesus estava falando com seus discípulos em João, no capítulo 14, versículos 16 a 18, que enviaria o Consolador para eles. Ele disse: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, o crente, ele tem esse privilégio da companhia, de andar com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo nesta caminhada. Além de nós estarmos só, o Senhor próprio Jesus falou, lá em Mateus capítulo 20, verso 18, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei no meio, né? Então, após esse ato de regeneração, ou o novo nascimento espiritual, como a gente chama, o Espírito Santo, ele, como ele está aqui conosco, como você já citou lá em Mateus, lá em João 14:26, ele cria em nós uma nova natureza interior. E o ser humano, ele passa a ser vivificado juntamente com os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que está ao nosso redor, todas as nossas inclinações, todos os nossos desejos, motivações íntimas, o Espírito Santo opera em nós, espiritualmente, uma transformação espiritual que atinge natureza humana, pensamento, sentimento e vontade. Ele disse: Não vou deixar vocês órfãos, vou estar com você. E ele vai ensinar todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, justamente, essa nova natureza em nós nos proporciona isso, a estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Isso mesmo. Podemos falar da salvação em três tempos: passado, presente e futuro. No passado, eu fui salvo quando eu me converti a Cristo. Posso dizer hoje, no presente, que sou salvo porque eu vivo com Cristo, vivo na fé, vivo em santificação. E posso dizer, no futuro, eu serei salvo, que é a glorificação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, ao longo deste trimestre, vamos falar da salvação no passado, no sentido de que nós fomos salvos, da regeneração, do novo nascimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, ela automaticamente nascida de novo, é regenerada, ela é ressuscitada espiritualmente. Então, o novo nascimento é o início da caminhada. Depois vem a vida de santificação, a caminhada cristã aqui na terra e, por fim, a glorificação. Então, nós vamos, ao longo deste trimestre, estudar vários aspectos desta caminhada com Cristo, mas hoje, professor José Rono, o nosso assunto maior, a nossa ênfase maior na lição de hoje é a respeito do início da caminhada. Jesus falou que devemos entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. Então, entrar pela porta estreita é se converter a Cristo, andar pelo caminho apertado é viver na presença de Cristo, a nossa jornada cristã aqui na terra. Mas por que que nós precisamos nascer de novo? O que é que significa esse novo nascimento? Será que todo mundo precisa nascer de novo? O que é que o nosso comentarista quer dizer com isso aqui no tópico 2.1? Precisamos nascer de novo justamente porque, como se tem no início, nós temos uma natureza caída e quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser uma nova criatura, como já citou em 2 Coríntios 5:7 e 2 Coríntios
5:17, 5:7, que andamos por fé e não pelo que nós vemos, né? E Nicodemos justamente era isso que ele não estava entendendo. O Senhor diz: "Você é mestre, vindo de Deus", né? Então Nicodemos ele demonstra que naquele dia Jesus era bem conhecido, que trazia essa doutrina, esse conhecimento com sinais, e ele não reconheceu justamente essa questão de nascer de novo, ou seja, aquele nascimento vindo do céu. O comentarista aqui, ele coloca o termo sobre antropologia, ou seja, que o homem, ele no texto genérico, ele inclui todos os sentidos humanos. E quando eu nasço de cima, eu nasço de novo, novamente, como a gente chama, eu não nasço fisicamente, mas eu nasço da água e do espírito. E Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E em Romanos capítulo 8, eles agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque todos pecaram, todos foram destituídos, todos estão distantes da glória de Deus. E agora nós precisamos desse reconhecimento que Jesus ele mostra a Nicodemos, certo? Que era imprescindível ali a pessoa ser salva diante dessas pecaminosidades do homem. Então, era muito difícil, porque a lei mostrava isso, que era errado, que era certo. Então, chega Cristo, mostra uma nova doutrina, ele ficou confuso, não conheceu, ele disse: olha, o seu nascimento tem que vir de cima, você conhece, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É tanto que no capítulo 3 ainda, no versículo 16, Jesus ele cita: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso que ele não estava entendendo, que era nascer de novo, nascer de cima, nascer do céu. Isso, nós falamos no início da aula de hoje que nós evangélicos temos como um dos nossos distintivos a consciência, a pregação e a defesa da verdade de que todo mundo precisa passar pelo processo do novo nascimento, que todo mundo precisa ter uma experiência de conversão a Cristo, né? Tem que ser regenerado, tem que nascer de novo. Por quê? Porque todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No capítulo 2, versículo 5 de Efésios, Paulo também diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, todas as pessoas que estão vivendo no pecado, que ainda não se converteram a Cristo, elas estão mortas espiritualmente. O próprio Deus disse a Adão e a Eva lá no Jardim do Éden: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerás. E morte significa separação. Então, o homem no pecado, ele ficou separado de Deus. Ele ficou separado de Deus, vivo fisicamente, porém morto espiritualmente porque não tem comunhão com Deus. Então, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5, que acabamos de ler, o homem no pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Por isso que Jesus falou para Nicodemos que era necessário o homem nascer de novo. É preciso, é uma condição sine qua non para que alguém seja salvo. João 3:3, Jesus disse a Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E nos versículos 5 a 7, Jesus torna a dizer: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus começa a falar sobre essas duas vidas. A vida natural é aquele que é nascido da carne, nascimento natural.
do pai e da mãe, mas também tem o nascimento espiritual, a vida com Cristo, que é nascido do Espírito. E ele diz: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então, é fundamental. Todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, todos precisam nascer de novo. Inclusive, Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, ele disse que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, é fundamental que todos passem por este processo do novo nascimento. Mas, professor Joseone, o que é nascer de novo? A gente sabe que é preciso nascer de novo. Uma religião, nascer de novo é virar adepto de uma religião ou não? Ou o que seria isso? A religião faz a pessoa nascer de novo? Não, necessariamente não, né? Então, a religiosidade não basta. Então, a gente viu isso em Nicodemos, ele era um homem religioso demais, conhecedor das escrituras, um homem bastante ali, conhecedor do Sinédrio, conhecia as leis, mas mesmo assim ainda precisava de água, precisava nascer de novo. Jesus, ele transmitiu uma mensagem clara, que não lhes bastava ser religioso. Nicodemos, ele é identificado como um fariseu, ele frequentava a sua religiosidade rigorosamente, cumpria rigorosamente tradições, lei judaica, era mestre em Israel, era versado na teologia judaica abastada, e isso não era bastante, né? Então Jesus chega para ele e diz assim: é necessário que você nasça de novo. Então, você é conhecedor, você nasce de carne, mas você precisa nascer do espírito, ao espiritual. Então, Jesus, ele vê o nosso interior, conhecer perfeitamente o nosso estado espiritual, ele sabe todas as nossas necessidades e só ele é quem pode suprir e preencher esse espaço que ele nos chama. Então, nesse tempo, existiam muitas religiões, e era preciso estar convicto em uma fé e esperança, tanto para a salvação deles, quanto para a salvação daqueles que estavam ouvindo, né? Então, Jesus mostra a Nicodemos, já no capítulo 3, olha, no versículo 2, como você já leu, deixou bem claro isso aí, você precisa nascer de novo. Em verdade eu digo, ele cita duas vezes, em verdade eu te digo, que é necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento por exemplo, eu nasci de novo, eu vinha de uma religião, era religioso, cumpria todos os requisitos, mas faltava algo, não conhecia esse novo nascimento. Não andava como Nicodemos andava, com Bíblia, com tradução, com tradição, não. Falava algumas palavras, achando que somente falar de Jesus era o que bastava, né? Mas não basta. Nós, a nossa aparência religiosa não nos dá direito a ir para o céu. É tanto que Jesus deixou bem claro que há dois caminhos. E aquele caminho largo, onde muitos a encontram. E Tiago fala justamente disso, sobre a verdadeira religião, que é cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, fazer obras de caridade. Mas também não só isso, eu tenho que nascer do céu, eu tenho que abandonar todas as minhas coisas, abandonar pensamento, as coisas que eu fazia antes, eu não faço mais, e agora eu passo a viver em novidade de vida. Agora eu sou um novo homem, espiritualmente falando. Pois é, meus irmãos, o novo nascimento, ele não é uma adesão a uma nova religião, não é a inserção da pessoa em um novo ritual, em uma nova religião ou uma reforma de vida. A religião não transforma ninguém, a religião não promove a regeneração de ninguém. O novo nascimento, a regeneração, é um milagre de Deus na vida do homem, é uma experiência dramática de encontro pessoal do ser humano com Deus mediante o arrependimento de pecados e a fé em Cristo. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, se converte ao Senhor, ele é transformado, ele é nascido de novo. É uma espécie de ressurreição espiritual
que a religião não proporciona isso, mas somente Cristo. É importante a gente deixar bem claro que ser crente, ser cristão verdadeiro, é ter experiência pessoal com Deus, e a primeira experiência do cristão é a experiência de conversão, onde ele se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo e assim ele é justificado, ele é perdoado, ele é regenerado, ele é declarado santo e ele é inserido no corpo de Cristo e adotado na família de Deus. O tópico 2.3 fala do novo nascimento e seu processo. Existe essa expressão que Jesus falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Essa expressão de novo significa, no original grego, de cima, do céu. Então, mostrando aí que não é uma mera decisão do homem, é que cai a ficha e toma consciência de que é importante que ele mude a vida dele, que agora ele vai praticar boas obras, ele vai deixar de fazer algumas coisas erradas e fazer algumas coisas certas para se ajeitar. Não. O sentido do texto bíblico é nascer do alto, é nascer de cima. Nascer do novo significa nascer de cima, nascer do alto. É um milagre de ressurreição espiritual que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Primeiramente, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E quando a pessoa não resiste à graça de Deus e aceita Jesus Cristo como Salvador, essa pessoa é regenerada pela palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 1 Pedro 1,23 diz que vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o crente que nasceu de novo, ele foi gerado desta semente incorruptível. Que semente é esta? É a palavra de Deus. Jesus contou na parábola do semeador, é que eis que o semeador saiu a semear, e esta semente é a palavra de Deus. Então, é um nascimento que vem de cima, que vem de Deus e de mais ninguém. João 1,13 diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós somos filhos dos nossos pais, eu sou filho da minha mãe, eu sou filho do meu pai, por causa de um nascimento natural, então, é nascer do sangue, é nascer da vontade da carne, é nascer da vontade do homem. Mas quando eu me converti a Cristo e eu nasci de novo, eu nasci de Deus, é nascido do Espírito. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor usou esses dois termos, nascer da água e do Espírito, né? Aqui em João, no capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. E depois, no versículo 5, ele diz: nascer da água e do Espírito. Então, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Então, o que é que significa nascer da água e do Espírito? A gente já falou aqui sobre 1 Pedro 1,23, que fomos gerados pela palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, responde o que é nascer da água e do Espírito. Diz que ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe aqui, meus irmãos, você que é professor da escola dominical, observe bem o que está escrito aqui no tópico 2.3 da nossa lição. O nosso comentarista, quando ele discorre a respeito desse termo aí, água e espírito, e ele diz com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido e tal. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que o comentarista se equivocou nesse comentário. Nascer da água
aqui que Jesus falou para João, para Nicodemos, né? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, diz que Jesus se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Então, inclusive, Tito 3:5 fala isso. Tito 3:5 diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Então, a água e o Espírito, é a ação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo operando o milagre do novo nascimento na vida da pessoa, professor José. Isso mesmo, pastor Fábio. É tanto que o novo nascimento, como é nascer do céu, nascer de cima, lá em João 3:31, tudo deixou bem claro, né? Quem vem das alturas certamente está acima de todos, dizendo o quê? Aquele que é da terra é terreno, né? Mas o que está do céu está acima de todos. Dizendo o quê? Você nasceu do céu, você tem um novo nascimento. Aqueles que estão na terra ainda estão nas suas vidas naturais, na sua condição natural. Como você já citou em Gálatas 6:15, ele deixou bem claro também sobre essa questão, não a circuncisão, mas sim ser uma nova criatura. E em João, capítulo 1 João 3:9, ele também fala sobre essa questão do nascer do céu. Mostra claramente que as pessoas que nascem, que diz todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele mostrou que está acima e está na terra. Na prática do pecado, pois o que permanece nele, ou seja, é terreno, né? E é divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, esse nascido de Deus é um comportamento, é uma transformação. Eu sempre chamo que é uma transformação radical de status. Por exemplo, um novo nascimento, Deus transforma a moral do pecador. A gente vê vários exemplos disso, como vamos discorrer na lição. A pessoa tem o hábito de mentir, já tem aquele receio de mentir, não faz mais aquelas coisas como está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 25, ele agora está cheio do Espírito Santo, ou seja, não aquele que furta não furtava mais, então mostra que através desse ato de regeneração e através da justificação, ele passa agora a ser liberto de uma condenação, aquilo que estava proposto a ele. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, certo, já sabe as consequências. E a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O texto mostra claramente isso. É verdade, nós somos filhos de Deus por adoção, porque nascemos espiritualmente, nascemos da água e do Espírito, mediante a ação da palavra de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, e assim não resistimos ao chamado de Deus, e assim a gente se converteu a Cristo e Deus nos transformou. O novo nascimento é uma espécie de ressurreição espiritual, onde ali nós nascemos de novo para uma nova vida, é uma mudança de natureza, é implantado dentro de nós uma nova natureza que se inclina para as coisas do Espírito, em oposição à natureza adâmica, terrena, humana, pecaminosa, carnal, que se inclina para as coisas da carne. Agora recebemos uma nova natureza, que a Bíblia chama de o novo homem. Meus irmãos, o tópico 3 da nossa lição, o comentarista fala do Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Esse tópico 3, é um assunto assim bem diferente do que foi tratado nos tópicos 1 e 2, porque esta primeira lição é para falar do início da jornada cristã. Essa primeira lição para falar do início da caminhada cristã, que é o novo nascimento. Porém, o comentarista achou por bem falar nesse tópico 3 sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. É um assunto bem diferente do que já falamos, e até sugiro aos professores que na ministração da lição, na sala, dê bastante ênfase aos tópicos 1 e 2
da nossa lição. Nesse tópico 3 não precisa falar muita coisa, mas o que a gente pode dizer em relação a esse tópico 3 é que para nós cristãos, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, compreende tanto os livros do Antigo Testamento como também os livros do Novo Testamento. Todos os 66 livros da Bíblia são igualmente inspirados por Deus e todos eles constituem-se a palavra de Deus revelada por escrito para todos nós. No entanto, nós não estamos debaixo da velha aliança, nós não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. O plano de Deus para a salvação da humanidade, ele foi se desenvolvendo por etapas e o Antigo Testamento apontava para Cristo e Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e constitui-se assim o nosso Salvador, o nosso Senhor. E as Escrituras do Novo Testamento trazem detalhadamente como é que é a jornada do cristão. Então, ao longo deste trimestre, vamos falar sobre a jornada do cristão, a caminhada do cristão aqui na Terra, e os livros do Novo Testamento, eles trazem muitos detalhes e muitas instruções a respeito da natureza dessa caminhada e de como nós devemos proceder nesta caminhada. Mas, professor Joseone, conforme o tópico 3.2 da nossa lição, fala que o tema central do Novo Testamento é Cristo, e ele é o tema central, na verdade, de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não é isso? Isso mesmo, pastor Fábio. Tema central é o Senhor Jesus Cristo, é tanto que os pais da igreja, ele mesmo sem ter o Novo Testamento como nós temos, só tinha algumas, algumas bases de Salmos, a lei Torá, e ele já mostrava, já atribuía a esse novo nascimento que aquela pessoa refletisse nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele dizia que estava ali ao retorno dele. Então, João Crisóstomo, ele já no ano 300, ele disse que o novo nascimento é uma contínua transformação da vida do crente, que tem em torno dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Olha só, então, ele já dizia que o novo nascimento já girava em torno de Cristo. Policarpo, ele também enfatizava que ele disse que a regeneração é uma transformação direta em santidade com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a Bíblia, ela traz exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente, né? Que deixaram a vida antiga para trás e agora passou a ser pessoas novas. Então, tudo em torno gira em torno de Cristo. Tem Maria Madalena, a qual, lá em Lucas 8:2, que Jesus expulsou 7 demônios, ela após convertida, que aceitou a Cristo, né? Pedro, ele era um pescador estável, foi transformado bem depois do seu, quando Cristo ressuscita. Paulo, que era um fariseu, perseguidor. Então, a Bíblia está repleta de personagens que, através do seu novo nascimento, viu essa transformação e gira tudo em torno do Senhor Jesus Cristo, que agora eles provaram ali a nova aliança que é com o Senhor Jesus Cristo. Então, experimentaram milagres de nascer, que é um milagre, nascer da água do Espírito, e isso traz impacto nas nossas vidas. A gente é um bem exemplo disso, que tudo nosso hoje gira em torno de Cristo. Então, mediante o novo nascimento, a pessoa, ele abandona todas essas práticas e passa a viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. Controlada não no sentido de que somos robôs, mas no sentido de sabemos que é aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque agora nós temos que produzir frutos e esses frutos têm que produzir para o arrependimento. Então, tudo gira em torno do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É verdade, Jesus é o tema central de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, concluindo a nossa lição de hoje,
a jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Começa na regeneração, no novo nascimento, que acontece por ocasião da nossa conversão. Esta caminhada se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual aqui na Terra até o relacionamento perfeito com Cristo. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Professor Joseone, as suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Só complementando, pastor Fábio, o novo nascimento, ou o Novo Testamento, ele apresenta Cristo como o centro da mensagem da salvação. Revela quem é Cristo, quem é o Messias, quem é o Filho, quem é Deus, o que ele fez para a humanidade através da sua morte e ressurreição. Então, conhecer Jesus através do Novo Testamento é a essência para a nossa fé cristã. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa caminhada e nesse segundo trimestre maravilhoso, que o Senhor nos ajude. É verdade, meus irmãos. Então, a nossa caminhada cristã em direção ao céu começa com um novo nascimento. E a nossa caminhada aqui na terra, a nossa jornada de aprendizagem da palavra de Deus, a nossa caminhada de discipulado cristão, começou desde quando a gente se converteu a Cristo e continua. Vamos continuar como alunos e professores assíduos e pontuais da Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa congregação, na nossa classe da Escola Dominical. Muito obrigado pela sua atenção. Continue conosco, nos acompanhando semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast, pelo canal da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe o DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia nesse Amém. estudo. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.